Bom dia, amados irmãos, bem-vindo ao canal Praticai o ID, que a paz do Senhor Jesus, que transcende o entendimento, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amados irmãos, hoje eu vou contar o testemunho de tantos outros que o Senhor já fez em minha vida, na vida da minha família, mas esse foi o mais impactante de todos, porque foi ali onde o Senhor falou grandemente comigo sobre a vinda dele, né? Então é isso, irmãos. Mais ou menos no dia 30 de dezembro de 2022, estávamos voltando de uma viagem e tudo corria tranquilamente, irmãos. Uma viagem onde fomos visitar alguns familiares, ficamos alguns dias fora. E onde ali o Senhor, acredito que não foi uma viagem comum, porque foi uma viagem de propósito, onde buscamos muita presença de Deus, falamos e ouvimos muito de Jesus, né? Mas foi uma viagem tranquila, para a honra e glória do Senhor. Mas na vinda, irmãos, faltando mais ou menos 100 e poucos km para chegar à nossa casa, ao nosso destino, aconteceu algo. Estava vindo em mais ou menos 4 carros, né? Os outros parentes estavam vindo, 2 já estavam à frente, uma atrás, mas faltando 100 e poucos km para chegar ao nosso destino, o carro onde a gente estava, do nada começou a derrapar na pista. E aí o carro foi virando, começou a rodar, girar no meio da pista. Tava um pouco assim neblina, um dia chuvosinho, mas nada assim que fosse causar um acidente. Nós não tava correndo nem nada. Mas ali, irmãos, o carro começou a girar, né, na pista, e eu olhei pro lado, tinha aquelas muretas, né, divisória ali da pista, que eu não vou recordar o nome para falar, e do outro lado também tinha, e naquela hora eu só pensei e falei, pronto, Senhor, não vi saída ali, né? E tava eu, meu esposo e meus 2 filhos atrás, no banco de trás, e naquele momento, irmãos, o carro começou a girar, e eu só vi que o carro inclinou assim numa ribanceira. Saímos da pista, o carro inclinou numa ribanceira e nós caímos mais ou menos numa vala, num buraco assim, de mais ou menos uns 6, 7 quilômetros de altura, assim, né? 6, 7, vamos pôr assim, não sei explicar direito, mas 6, 7 metros assim de altura, né? Irmãos, mas antes de cair, quando eu senti que ia cair, eu olhei para os meus filhos atrás, olhei para o meu esposo assim, tentando, né, um pouco antes, ele tentando equilibrar o carro, tentar estabilizar o carro, mas não conseguia. E a hora que o carro inclinou para cair nesse buraco, eu segurei assim naquele negócio que tem assim na porta para segurar, né, o apoio de mão ali. E aí eu lembro que eu só olhei para meus 2 filhos e falei, filhos, segura, porque não tem mais, como homens não tem mais o que fazer. E aí nesse momento eu lembro que só falei assim, Senhor, estamos em tuas mãos. E assim foi, irmãos, realmente só entreguei e consagrei nossas vidas ali na mão do Senhor, e o carro desabou, caiu ribanceira abaixo. Irmãos, quando nós chegamos lá embaixo, assim, no buraco, assim, eu olhei assim, olhei meu marido, olhei meus filhos, eu fiquei presa, como a minha mão ultrapassou o vidro, ultrapassou para fora do carro, porque o vidro estava aberto, e o carro caiu em cima no meu braço, então eu fiquei presa, o carro ali me prendeu
por baixo. Eu fiquei presa debaixo do carro, mas assim, eu olhei para cima e eu vi meu esposo, vi meus filhos, não vi sangue nenhum, irmãos. Ali na hora eu tive a certeza assim que Jesus cuidou mesmo. Na hora que eu consagrei, até mesmo, irmãos, na hora que a gente vai descendo assim, que a gente foi para descer, nós não viu a distância, não deu para sentir a distância, não viu o impacto, porque foi como realmente se Deus tivesse colocado assim as mãos dele embaixo para que nós não viessem nos ferir. E aí, quando olhei para meu esposo, olhei para meus filhos, não vi sangue, não vi machucado, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim: Senhor, realmente o Senhor cuidou, tá todo mundo bem, mesmo que eu tava presa ali debaixo ali. E outra coisa, irmãos, quando a gente chegou lá embaixo, quando o carro já chegou lá embaixo, já tinha um homem, eu acredito que preparado por Deus, já, como se ele já estivesse em pé ali, só esperando a gente chegar, né? Como se já estivesse só esperando a gente chegar. Porque eu falei: nossa, de onde surgiu esse homem? Né? E aí o meu marido estava desesperado porque ele sentia cheiro de gasolina, estava um cheiro de gasolina muito forte, e o rádio, irmãos, estava ligado, a gente estava ouvindo um louvor, não lembro qual era o louvor, nem eu, nem meu marido, nem meus filhos, nós não conseguimos lembrar qual que é o louvor, e estava esse cheiro de gasolina muito forte, só que eu não sentia, eu não consegui sentir esse cheiro de gasolina. E o rapaz que estava lá, o rapaz já pegou e falou assim: olha, desliga o carro, porque acho que corria desliga o rádio, porque corria risco do carro explodir por conta da gasolina. E nisso meu esposo conseguiu tirar, saiu meus filhos, meu esposo saiu, e meu esposo ali, irmãos, estava desesperado por conta que desse cheiro de gasolina que Deus me permitiu que eu não sentisse, para não desesperar. E eu tava calma, irmão, tava tranquila, mas não era por mim, porque naquele momento eu sentia totalmente a presença de Deus. Já é difícil de explicar, era a presença de Deus mesmo ali me acalmando, mas eu vi assim o meu esposo desesperado para me tirar, com medo do carro explodir, eu presa lá assim dentro do carro, mas eu tava numa paz que só o Espírito Santo mesmo é que traz essa paz pra gente. E aí nisso meu esposo tentando empurrar o carro, e aí eu comecei a sentir já o peso do carro no braço, porque como saiu meus filhos, saiu meu esposo, e foi começando a sentir já o peso. O máximo que eu pensei ali, irmãos, eu achei que meu braço estava todo esbagaçado, falei, vou perder o braço, mas pensa numa paz, né? Ninguém quer perder braço, mas mesmo assim eu estava numa tranquilidade. E aí meu esposo e esse moço conseguiu virar o carro para que eu pudesse escapar lá de baixo e sair, irmãos. Quando eu olhei meu braço assim, né, eu falei: meu Deus, não foi só, irmãos, um ferimento na parte de cima assim da mão, nada perto do grave que foi o acidente. Não foi praticamente nada. Meus filhos saíram ilesos, meu esposo, eu também, apesar de ter ficado presa lá. Irmãos, e Deus estava no controle desde o começo de tudo, porque o único carro, irmãos, que passou, que estava atrás da gente, era da minha cunhada, e a minha cunhada, nós caímos num lugar que, se eles não tivessem vindo logo atrás também, nós não ia ser encontrado, porque realmente é um lugar onde você some da vista da pista, né? E mais à frente, se a gente tivesse batido ali naquelas coisas de cimento da pista, só Deus mesmo. E mais à frente do buraco também tinha um rio. Se nós tivéssemos caído um pouquinho mais para lá, nós tínhamos caído tudo dentro do rio. Então foi um cuidado de Deus tão grande, irmãos, tão grande. E o louvor, até hoje nós não conseguimos lembrar qual foi o louvor. Por quê, irmãos? Eu acredito porque se a gente lembrar, o que vai ficar é o louvor. E a honra e a glória tem que ser pro Senhor, deve ser pro Senhor, porque eu senti a presença de Deus ali em todo o tempo.
em todo momento o cuidado de Deus com nós, com as nossas vidas, de ter saído ileso. E depois Deus usou de bocas de muitas pessoas que começaram a chegar ali em volta, né? Inclusive teve um motoqueiro, Deus usou a vida dele e falou assim: olha, hoje vocês teve um grande livramento, né? E não foi só ele, foi muitas as pessoas do resgate que chegou, a ambulância, o rapazinho falou assim: nossa, acontece muito acidente aqui nessa parte, não sobrevive ninguém aqui para contar a história. Então vocês é um grande milagre de Deus mesmo. E aí meu esposo, quando a gente chegou assim em cima, né, na pista, na beira da pista, ele dobrou o joelho e chorava, ele estava em êxtase, agradecendo a Deus por esse livramento. Irmãos, e eu estava numa paz que eu não dá para entender, é como se eu tivesse morrido realmente naquele acidente, mas tivesse morrido espiritualmente. Ali Deus trouxe à tona uma nova pessoa. Não dá para explicar, irmãos. Eu estava numa paz, numa tranquilidade, e a minha família toda preocupada, e a minha família começou a ficar preocupada comigo, porque falou: não, ela está em choque, por isso que ela está assim. Mas eu não estava em choque, irmãos. Eu estava em Cristo, eu estava em Deus, eu estava numa paz, que é uma paz que não tem entendimento humano, né? E a minha família: não, pode chorar, Márcia, isso aqui a família não conseguia entender. O meu esposo, ele dobrou o joelho ali, e eu olhava para os meus filhos. É tanto que os moços dos resgates chegou e perguntou quem são os acidentados, porque tava todo mundo bem, né? Tava todo mundo bem, só eu que fui, né, até a ambulância lá de socorro, para poder fazer um curativo em cima da mão. E aí Deus, tinha até um rapazinho que me atendeu, conversando com ele falando desse milagre. Ele falou: nossa, vocês são a resposta de Deus para minha vida hoje, porque eu e minha esposa, eu não lembro se era esposa ou namorada, ele falou que estava afastado da presença, né, que eles já iam numa igreja, mas que estava meio fraco na fé, mas aquele acidente foi a resposta de Deus sobre a vida dele. E eu dando glória a Deus, irmãos, eu saí de lá com vontade de gritar Deus para todo mundo, de falar do Senhor, de Jesus para todo mundo. E foi isso, irmãos. Só que esse acidente, o Senhor falou grandemente no meu coração. Ele falou: filha, eu não estou salvando vocês aqui à toa. Eu estou salvando vocês porque aonde quer que vocês fossem, começa a falar da minha vinda, filha, porque eu estou voltando. Diga pro povo que se conserte, porque eu estou passando a peneira, eu vou passar a peneira, e quem tiver na minha presença é meu, quem não tiver, filha, vai ficar. E eu saí de lá assim, né, toda cheia do Espírito Santo de Deus. E eu falei: meu Deus, o Senhor me salvou, não foi à toa, o Senhor está vindo, a gente tem que se consertar na presença dele. Deu esse grande livramento. Na verdade, irmãos, foi o que eu falei, eu sinto que de certa forma eu morri naquele acidente, e saiu uma pessoa restaurada, como se o Senhor tivesse me restaurado mesmo ali, de uma certa forma, irmãos, que não dá para entender. E aí aconteceu, né, tudo isso, a família, né, no mesmo tempo alegre, feliz, preocupada, né, com tudo que tinha acontecido, porque para honra e glória do Senhor, o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, estar contando esse testemunho. E quando a gente, né, teve o guincho, teve o rapaz do guincho ali, todo mundo se uniu, e no fim que a gente veio voltar para casa, irmãos, eu vim conversando com o moço do guincho, e Deus usou da minha vida ali para falar para ele assim: olha, ele era mais um que também frequentava uma igreja, e só que ele falou também que estava afastado, não estava indo muito, e eu falando para ele o que Deus tinha mandado eu falar. Deus falou: olha, não é para ele voltar para a presença do Senhor, que o Senhor tinha falado que
em breve ele vai estar voltando. Irmãos, o Senhor usou da minha boca para falar para ele assim, olha, grava bem o meu rosto do meu esposo, porque estava eu e meu esposo no guincho, eu falei, grava bem o rosto meu e do meu esposo, porque a partir de hoje, o Senhor vai ouvir e ver falar de coisas que nós nem imaginaríamos ouvir. Mas nem eu, irmãos, tinha noção do que eu estava falando ali, nem eu. Por isso que eu falo que foi o Espírito Santo usando a minha boca mesmo, porque depois desse acidente, está acontecendo várias coisas. O Senhor está movendo o mundo inteiro para despertar as pessoas. E mais pessoas dando testemunho como esse meu. E eu falei muito de Deus para esse homem. Falei, volta para a casa do Senhor. Não olha para homens. Homens são falhos, inclusive nós, né? Eu falei, busca o Senhor, volta para a casa do Senhor, se alimenta dessa palavra que é viva, porque ele deixou bem claro, eu estou voltando, eu vou passar a peneira, eu estou passando a peneira, se conserte diante de mim. E aí então, irmãos, eu tenho falado, né, desse testemunho onde o Senhor tem permitido, eu tenho falado e clamando ao Senhor para que o povo desperta, para que o povo venha se consertar, busca esse Jesus, porque ele está voltando mesmo, irmãos. Não tem. Eu falo para os irmãos que toda vez que eu vejo alguma coisa que eu falo, não, é a mão de Deus, eu me recordo do que eu falei para aquele moço. Falei assim, meu Deus, nem eu tinha noção de coisas que estão acontecendo, porque quando eu falei para aquele moço, eu acredito que não foi eu, foi o Espírito Santo usando a minha vida. E eu creio que ele provavelmente deve lembrar desse momento, dessa nossa conversa que a gente teve. Porque, irmãos, tanto ele quanto o moço que me atendeu na ambulância estava afastado do caminho do Senhor. E eu estava tão cheia do Espírito Santo que eu falei, Senhor, uma paz tão grande ali. Eu saí de um acidente, mas eu estava numa paz tão grande, porque realmente eu senti, irmãos, eu realmente senti a mão de Deus segurando aquele carro. Eu senti, é como se fosse um ovo caísse no chão e não se ferisse. A casca dele como é que fala? Né? Ela é bem fraquinha, frágil, e provavelmente vai quebrar. Então eu senti como se o carro fosse o ovo e Jesus tivesse segurado assim, não mexeu nas claras, não mexeu na gema, não trincou esse ovo. Foi um cuidado muito grande assim. E eu lembro, irmão, que antes lá na nossa viagem foi falado muito, o Espírito Santo falou sobre o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós não fomos atingidos, irmãos, porque quando eu falo para vocês que talvez nós poderia ter batido de um lado lá ou caído mais para frente no rio, na hora eu lembrei do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Foi muito falado sobre o Salmo 91. O Senhor é o meu pastor também, que foi o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada há de te faltar. E foi isso mesmo, as promessas de Deus se realizou naquele dia pra a gente. Assim, foi um cuidado, um amor, as pessoas que o Senhor preparou, o cuidado, a atenção, sabe? Foi uma coisa assim sobrenatural mesmo, que só quem vive, assim, só quem busca, só quem quer essa intimidade com Jesus pode sentir. E aí, irmãos, depois disso, veio 3 pessoas, Deus confirmou ali que foi usado 3 pessoas para falar assim, do nada, assim, a gente conversando. O rapaz que veio ver o carro também, a hora que ele chegou, irmão, ele se arrepiou todinho. Ele falou assim, olha, eu vou orar por vocês, porque aqui esse acidente era para morte. O inimigo queria acabar com a vida de vocês. E foi 3 pessoas que uma foi só de olhar para o carro, Deus usou da vida dela para falar. Eu não sei que foi umas 3 pessoas que falou que foi o inimigo. Ele estava furioso para acabar com as nossas vidas, mas quando o Senhor tem promessa, não tem inimigo que fica de pé. Então é isso, irmãos. Hoje eu contei meu testemunho de vários que o Senhor
fez em nossas vidas, mas este daqui é o mais importante, porque o Senhor fala da vinda dele. Conserte-se, irmãos, conserte na presença do Jesus. Deus não quer pessoas santas, Deus quer pessoas que busquem a santidade. Se fôssemos santos, irmãos, já era para nós estar no céu, mas todo dia é para nós buscar pela nossa santidade, buscar apresentar-se diante do Senhor Jesus com as nossas vestes limpas. Perdoou, como é que fala? Pecou. Peça perdão ao Senhor Jesus, Ele é fiel para perdoar, né? Se derrama aos pés dele, fala: Senhor, eu perdoei, eu pequei, me perdoa, por favor, me perdoa, me conserta perante ti, me ajuda a ser um servo fiel e verdadeiro. Porque, irmãos, se a gente não confrontar o pecado em nossas vidas, a gente vai viver uma vida mundana mesmo. Mas se a gente conhece a Cristo, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Você vai saber que você pecou. Então você vai perante ao Senhor e peça perdão, né? E busca a sua santidade todos os dias, irmãos. É fácil? Não é. Não é fácil. Todo dia como Paulo diz, é uma briga do Espírito contra a carne, né? Mas o Senhor é fiel para nos fortalecer, né? E é isso, irmãos, que fica essa mensagem para hoje, nos consertar, porque isso já vai fazer 2 anos, né? Vai fazer 2 anos desse acidente, e o Senhor falou claramente no meu coração: filha, pede para que o meu povo se conserte onde você for, fala para o meu povo se consertar, porque eu tô voltando. E tantas coisas, irmãos, aconteceu de lá pra cá, que eu achei que ia fazer 3 anos. E hoje, contando esse testemunho, eu me dei conta que só vai fazer 2 anos. E o Senhor diz: filha, eu estou voltando, por favor, peça pro meu povo se consertar, né, perante mim, porque eu vou voltar. E, irmãos, a alegria de Cristo é que todos subam, irmãos. Vamos olhar para o sacrifício que Ele fez para que nós estivéssemos aqui hoje e olhar para a promessa de que Ele vai voltar e que Ele está preparando um lugar para nós. Ele está preparando um lugar para nós, e a palavra de Deus fala que olhos não viu, ouvidos não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então imagine, irmãos, eu estou ansiosa para ver esse lugar. Tenho lutado, eu sei que é pela misericórdia de Deus, mas como eu disse, todo dia a gente tem que buscar estar em santidade na presença do Senhor, amém? Então, que eu creio que esse testemunho vai alcançar muitos irmãos, e que para a honra e para a glória do Senhor, irmãos, nós ainda vai se encontrar e sentar na mesa do grande banquete que o Senhor tem preparado para nós, amém? A paz, irmãos, Deus que abençoe a vida de cada um. Passem esse testemunho, irmãos, para que vidas sejam edificadas.